Tá gravando? Sim. Tá? Tem certeza? Sim. Tô zoando. Beleza, tô brincando. Não. Bom, calma aí. Vai lá. Foi. Isso aí, galera. Ó, primeiro dia, aliás, primeira gravação, primeiro dia do Pode Criar. E logo aqui, ó, conversa com os bastidores com a Janaína, que estudou no Instituto Criar. Você foi que turma, Janaína? Turma 5. Turma 5. E ela já me falou que vai contar todo o lado B do audiovisual, é isso, né? Foi nosso combinado. Pela nossa conversa. Ela falou que vai contar todo o lado B, então é isso que a gente quer saber. Janaína, para começar, como que você veio parar no Criar? A minha história é bem longa, mas eu vou resumir, tá bom? Eu conheci o Criar através de um projeto que eu tinha participado em 2013. Legal. Eu fiz uma oficina pela Quinofórum, né? Foi 2007, gente. 2007 eu conheci o audiovisual, né? Através de uma oficina chamada Quinofórum. Lá no meu bairro eu fazia cursinho para vestibular e lá eu conheci. E aí foi a primeira experiência, né? Para mim era totalmente desconexo. Mas no seu bairro, como é que, assim, vamos lá, você estava lá no seu bairro e quem falou desse curso, Quinofórum, como é que você descobriu? Então, eu fazia cursinho para vestibular numa instituição católica. Ah, legal. E aí foi lá que foi apresentada, né? Eles apresentaram o projeto. E aí eu me inscrevi, porque eu sempre gostava de fazer coisas diferentes, sempre gostava de aprender coisas diferentes. Eu falei, vou nessa aí, a tecnologia, vamos. E aí eu me inscrevi e foi a primeira vez que eu fiz o meu curta, em 2007. A gente gravou lá com os grafiteiros. O que foi sobre o curta? O que era a gente falou sobre o grafite e o skate, que tinha acabado de inaugurar uma pista de skate. Você sabe que na minha adolescência eu andei muito de skate, sabia? É? Eu amava skate. Eu acho que também era o período ali, né? Eu lembro que tinha o Bob Burnquist, que era foda, Lincoeda, nossa, ocupava toda essa galera, assim. E aí tinha acabado de inaugurar uma pista, né, de skate lá no Céu, que era do lado do Céu Perus. E aí a gente fez um documentário lá com quem usava a pista e tal. E lá a gente conheceu várias histórias, foi bem legal. Nossa, imagina. E aí era skate e grafite, é isso? Skate e grafite, Entendi. Skate e grafite. E aí vocês fizeram esse documentário e aí depois... A gente fez, Aí foi a minha primeira experiência, aí eu participei de todas as áreas. Né? Eu fiz produção, segurava o boom, fazia o rebatador. Quem trabalha na área do audiovisual sabe o quanto é difícil segurar o boom, né? Hoje em dia, às vezes, tem aqueles tripés de suporte, né? Mas eu lembro que antigamente não tinha, né? Dependendo do setup ali que a galera tem, né? A gente não entendia a importância, mas depois a gente foi entendendo o porquê que era importante fazer o áudio correto, né? Sim. Na verdade, a gente só aprendeu depois na edição, né? Mas... Não, e cá entre nós, assim, hoje em dia tá assim, mas eu sentia muito, quando a gente ia ter gravações, assim, o primeiro lugar que eu trabalhei foi a MTV, né? E aí eu sentia que lá, às vezes, a galera não valorizava o áudio, você acredita? Tipo, tamo pelo áudio, sabe aquela coisa, tipo, ainda tá assim? Você sente isso hoje? Eu acho que hoje tá melhor, hoje tá melhor, mas no começo a gente tinha muito isso, vamos fazer tudo, depois a edição resolve, era sempre não se preocupava com o áudio, né? E aí aqui no Criar eu vim fazer justo o quê? Edição. Foi a única área que eu não consegui ter o primeiro contato, nesse primeiro contato, né? Foi a única que eu não fiz. A gente fez câmera, fez produção, fez áudio, fez tudo. Só que na edição era um rapaz que vinha e ficava sentado e a gente falava para ele, faz isso. Aí ele comandava e eu achei incrível aquilo. Mas calma, como é que você escolheu a edição? Você já sabia que você queria edição? Porque, vamos lá, você fez o documentário, né? Sim. Aí você apresentou onde esse documentário, na época? Lá a gente apresentou, acho que foi lá nessa instituição mesmo. A gente exibiu lá. E a galera amou, assim, pra você foi, você olhou e falou, puta, é isso que eu quero trabalhar. Eu chamei minha família inteira, falei, gente, agora eu sou cineasta, fiz um filme, todo mundo vai assistir. Nossa, imagina a emoção, né? Foi todo mundo assistir, né, os familiares todos. E aí a gente ficava contando, nossa, você viu aquela cena, mas não foi nada daquilo, por trás nós deu uma BO, a gente amarrou a câmera no skate e tal, aí a gente caía, se ralava todo. E a gente estava querendo sempre contar os bastidores. Porque... E nesse projeto você fez o que exatamente nele? Nesse eu fiz tudo. Você fez de tudo? Fiz de tudo. A equipe era pequena? Não, era pequena. Só edição que não? Só edição que não. Como te falei, só o rapaz que ficava sentado no computador e a gente ficava atrás vendo ele, montando e falando, a gente quer assim, põe essa imagem e tal.
E eu achei incrível aquilo. Eu falei, meu... Ali você já começou a falar, pô, acho que é essa área que eu quero trabalhar. É isso? Me despertou uma curiosidade. Eu falei, Olha eu que quero legal. quero O curso aprender na a editar. igreja que te levou, Eu falei, que eu quero legal. aprender a editar. E aí teve o segundo módulo. No ano seguinte teve o segundo módulo, que era mais específico. Aí você escolhia uma área específica para atuar. E aí eu escolhi edição. Falei, eu quero aprender a editar. E aí, no isso segundo não era o módulo... Criar, isso ainda era não, lá esse era no aqui no fórum. Entendi. E aí eu fui, aprendi toda a técnica, porque eu não tinha computador na época, né? Era algo inacessível ainda para mim. E aí eu aprendi todo o sistema operacional, que era do Mac, que era diferente. Aprendi a plataforma, o sistema de edição, que na época era o Final Cut. Nossa, a galera usava muito, né? Muito, eu lembro que quando eu comecei também, hoje em dia tem o Premiere, né? Tem outros assim que tá mais comum no mercado. Mas usei muitos anos o Final. E era só quem tinha Mac, nossa... Era super inacessível, sim, né? O MacBook, pô... Até hoje, né? Até o MacBook hoje. não é um custo ali tão acessível, né? E aí, como eu não tinha computador em casa, eu falei, eu quero aprender, né? E aí eu fui, nessa segunda etapa, a equipe editou e eu fui o papel da pessoa que ficou lá editando. O pessoal e ali fez... você se apaixonou, assim, ou não? Eu gostei muito. Eu falei, que legal, né? Eu poder contar histórias. Aí eu comecei a ter uma noção que nem tudo que é contado é o real. A gente manipula ali, né? E aí eu falei, olha só o poder disso. De manipular aquilo que eu quero contar. Exato. E extrair só o que foi melhor da gravação, tirar... E aí, depois que eu finalizei, aí foi em 2007, em 2008 eu fiz um outro curta, só que eu editei tudo. E aí foi o quê? Foi sobre a terceira idade. Terceira idade? São idosos que usavam a tecnologia, que não nasceram na era da tecnologia, mas que se adaptaram. Então a gente gravou no Sesc Pompeia, que lá tinha um laboratório de informática que os velhinhos iam lá para aprender. Que projeto legal. Lindo, lindo. E tudo a gente isso ganhou pelo até Kinofórum prêmio, também. pelo Kinofórum. Vocês ganharam prêmio? Ganhamos. Que prêmio que vocês ganharam? A gente foi em Minas, a gente ganhou como melhor curta de lá, no festival. E aí eu fui para Nova Iguaçu também, eu fui para representar, eu contei lá todo o processo que eu fiz, foi bem incrível. E aí depois que eu finalizei aí aqui no Fórum que me indicou para o Criar. Eu conheci o Criar através do Então foi daí que você teve a ponte com o Criar. Foi daí, foi em 2008, 2008 que eu entrei no Criar. Boa. E aí quando você soube do Criar, como que foi? Para mim era tudo muito novo, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na escolta armada, de segurança, então... Você trabalhava em segurança? Que legal. E aí depois... Você gostava dessa época? Como é que era trabalhar com segurança? Calma, só uma dúvida aqui. Como é que era trabalhar com segurança e ao mesmo tempo fazer um curso de audiovisual? Porque são áreas meio diferentes, assim, né? É que foi meu primeiro emprego, né? E aí pra mim era tudo muito novo, eu não entendia, era meu primeiro contato. Mas aí, depois eu saí dessa empresa e aí foi que eu voltei para o cursinho para vestibular e conheci aqui no Fórum e depois eu fui indicada para o Criar. Então, quando eu entrei no Criar, para mim era tudo muito novo ainda. Eu ainda estava na cabeça do mercado de trabalho. Preciso trabalhar, preciso trazer renda para casa, né? E aí, no Criar, eu só fiquei porque tinha bolsa, né? Então, a bolsa dava... suprir essa necessidade. Você foi da sexta turma, né? Quinta. Da quinta? Eu fui da quarta. Eu lembro que realmente a bolsa era o que motivava, né? Sim. No seu ano teve atraso, assim, da bolsa ou não? Você lembra? O meu teve, porque teve, era no acho início, que no começo, né? No começo teve, mas depois fluiu. Eu quase desisti por causa disso, você acredita, Jana? Eu fico pensando, se eu desistisse hoje... Porque pra gente que vem da periferia, a realidade é outra. A gente precisa trabalhar... ajudar no sustento da casa. Não, e na minha época, eu lembro que a minha amiga, Nina, a gente pegou uma amizade muito grande, né? Nesse período do Criar e tal. E a gente era os únicos ali que não sabia muito de audiovisual. Tinha uma galera que sabia, já comentava. Nossa, eu me sentia tipo um peixe fora d'água, assim. E aí a amizade com ela foi muito importante pra gente se motivar a continuar, sabe? Porque mesmo, falta de bolsa, não entendia do audiovisual, sabe? Essa do coisa meu que você falou da bairro não periferia. tinha ninguém na época. Não, do meu bairro também. Mas eu lembro que eu fiz amizade com muitas pessoas e aí, além das amizades, o que dava, assim, força pra não desistir era que tinha sempre a bolsa, então... A gente vinha por isso. Aí, a gente veio pela necessidade, depois a gente se apaixonou. E depois a gente entende outras coisas, né? Mas aí eu escolhi a edição aqui de novo, que eu falei, eu quero me especializar nisso. Você tinha feito lá no Kinofórum, você gostou, você falou, gostei. Agora... Mas eu queria me especializar mais, eu falei, eu quero aprender mais. E aí comecei aí estudei aqui por um ano, de 2008, e me formei em 2009. E aí depois eu fui estagiar
Calma, a gente vai chegar lá, vamos continuar aqui. E aí no Criar você teve esse período de... Era um ano na sua época de estudo? Era um ano. Tá. A gente começava em agosto e terminava... Você tinha aula socioculturais também nessa época? Tinha. Era o período integral, então, né? Você vinha de manhã e ficava até a tarde, assim. Eu lembro que no começo veio alguns gringos pra cá. E aí a gente, veio uns gringos e a gente deu um rolê pelo Bom Retiro. Nossa. E aí teve intérprete em tempo real, eles falando, e a gente com um fonezinho ouvindo a interpretação. Foi Mas por que muito eles legal. vieram, você lembra? Qual que Eles era o propósito? vieram, acho que o Luciano que trouxe. Para poder mostrar o curso, tanto que a foto apresentar. oficial da nossa turma tem eles na frente. Entendi. Eu acho que era para apresentar que um projeto. Era um produtor lá dos Estados Unidos, era um diretor, se eu não me engano. Tinha um produtor, um diretor e um ator, eu acho, se eu não me engano. Mas eram uns gringos lá, que eles trabalhavam na indústria do hollywoodiana e vieram para conhecer o projeto do Luciano. E assim, na época que você estava no Criar, como é que foi para você começar a trabalhar com edição, com os projetos? Porque aqui o Criar tem muitos projetos culturais, né? Muito. Isso mexeu muito com você? Como que foi? Porque você saiu, né, da sua área de segurança e fez o curso aqui no Fora e veio aqui no Criar, que tem toda essa aula sociocultural e tal. Como é que foi para você esse período? Para mim foi incrível, assim, porque minha mãe sempre me levava para alguns lugares, mas com o Criar eu consegui ir para muitos outros lugares, né? Ter contato com a arte, com essas coisas que a gente da periferia não tem contato. A nossa arte acesso, né? é muito urbana, é aquilo ali. Quem gosta de arte não consegue sobreviver dela, né? Sim. Então, para mim foi um contato muito grande, assim, né? A gente teve experiência, eu guardo experiências incríveis que eu tive e que foi muito importante para a construção, né? Você fez muita amizade aqui no Criar? Como é que muito. Foi amada e odiada no mesmo nível. Conta mais sobre isso, conta mais. Deixa. Por que amada e odiada? Deixa da parte do... Você é uma pessoa muito de opinião forte? Eu sou muito amorosa com todo mundo, entendi. Né? Muito sensível também para o outro. E aí tem gente que não vai com a cara, na minha época do Criar, eu me arrependo de uma coisa. Eu nem ia nos happy hour que tinha nas festas. Eu ia em tudo. Eu não fui, você acredita? Eu não fui, eu me arrependo. Porque ali eu acho que também, além de você criar novas amizades e tal, eu acho que conhecimento também, né? Porque você trocava figurinha com a galera sobre cinema, TV, enfim. Na minha época tinha o Bruno, que ele amava cinema, nossa, aí ele falava direto de filmes e tal. Então, enfim, perdi esse período. Eu sou uma pessoa de fácil amizade, então eu crio conexões muito fácil, né? E eu falo sobre diversos assuntos, né? E qual foi o seu projeto final do Criar? Eu lembro que tinha que fazer um curta, alguma coisa assim, né? O que vocês fizeram? Você lembra? Nosso foi uma série. Uma série? Uma série. A gente fez uma série e foi bem complexa, assim. Foi bem complexa. Era o quê? Mesmo. Era sobre a série, você lembra? O que eu me lembro era do tema da época, assim. A minha parte a gente gravou dentro de um trem e tal, e era uma coisa meio que tecnológica, né? Mexia muito com isso, mas era uma série, eu acho que com 5 episódios, se não me engano, aí a gente dividiu e cada um contou sobre uma parte. A minha foi, como a gente trabalhava muito com o pessoal de computação gráfica, então tinha muita coisa que a gente inseria de animação, de computação gráfica e tudo. Então foi bem complexo. Tem tudo a ver com os tempos de hoje, né? Essa coisa mas de o meu TCC foi bem complicado, porque eu briguei muito com o diretor. Briguei muito com ele. Por motivos, assim, você lembra? Hoje a gente faz amizade, ele vai lá onde eu trabalho, ele é ator também, ele vai, a gente lembra os tempos, mas é que ele sentava, como ele era editor também, ele sabia pedir, né? Entendi. Ele queria botar a mão no meu mouse, aí eu brigava com ele, tira a mão do meu mouse. Eu que estou editando. Eu falei, você fala o que você quer que eu peço. O material tá aqui. Não tem? Não sei, não estava na filmagem, eu sei que está aqui. O que você precisa? Aí, ele queria direcionar muito. Não, põe esse efeito. Aí botava a mão no meu mouse, eu falei, tira a mão do mouse. Então, efeito, qual efeito você quer? Porque, nossa, agora você me fez pensar uma coisa. Eu acho que edição, como é que é lidar, por exemplo, dentro do processo de edição, com a ideia do diretor e com o seu processo criativo? Porque eu penso que a pessoa que está editando, eu estou criando uma história aqui, né? Sim.
por mais que tenha um roteiro já antes, ela vai seguir um pouco o roteiro, mas ela coloca um pouco do talento dela, da assinatura dela, né? Como é que é isso, assim? Você lembra? Você teve alguma experiência nesse sentido, assim? Sim. De você estar editando e aí o diretor de repente pedir uma coisa e falar, não, mas por aqui é mais legal, esse corte e Então, tal. a gente teve muita treta por isso, porque o diretor, ele já está dentro do processo desde o início. É igual o produtor, só que o produtor, ele pensa mais de uma forma lógica. Tem que fazer isso, eu tenho que produzir isso para que as cenas aconteçam. Agora, o diretor já é a parte mais sentimental, mais criativa. Então, ele tem um apego emocional muito forte com naquela obra com que ele está fazendo. E aí, às vezes, ele imagina na cabeça dele, planeja, né? Só que na hora de gravar, tá vários pau, vários BO e não sai da forma que ele deseja. Mas lá na edição ele quer que a gente faça um milagre com aquilo. Então ele fica muito apegado. E aí quando tem o diretor, é muito mais complicado de lidar. Porque eles dizem que a gente que é editor, a gente é a parte mais fria da história. Porque a gente não tem ligação nenhuma, a gente não acompanha a filmagem, a gente não tem aquele apego e a gente vai fazer com que a história seja bem contada e que as pessoas entendam. Porque às vezes no set de gravação demorou horas para gravar uma cena e para você. A gente não quer saber, pra gente não importa se demorou 20 horas. A gente quer te pegar o sentido daquilo e fazer funcionar. Estão ouvindo, né, galera? Os editores aí, ó, quer saber de nada. Fazer funcionar. Então, a gente é o sem coração mesmo. A gente vai, corta, precisa cortar, tá preocupado com o ritmo, né? Com a montagem. Se precisar eliminar toda a parte que gravou, a gente elimina. E aí, quando tá o diretor, ele quer que faça um sentido. Ele quer que, aquela cena... custou tanto, demorou tanto para a gente criar e tal. Mas faz sentido? Vai trazer alguma coisa? Vai ter alguma reviravolta na história? Não, então pra gente não funciona. Ali, né? Então quando tem um diretor é mais complicado, tem treta mesmo. E aí você tinha essa relação com esse diretor no Criar, então, né? Tinha. Mas isso foi no processo final do Criar? Foi no processo final. É porque a gente só tem contato no processo final, né? Entendi. Durante a gravação a gente estava fazendo outras coisas. Aprendendo. Se adaptando, aprendendo outras. E usava o que? O Final Cut aqui? Era Final Cut. Final Cut 7 ainda. Caraca, os guerreiros do set. Faz tempo, né? E aí era a época de fita, né? A gente tinha que capturar. Capturar todo o material. Se tinha 2 horas de filmagem, era 2 horas capturando e torcer para não dar pau, né? E aí se desse pau, tinha que começar tudo de novo. Acho que a galera que tá entrando hoje nem imagina o que é isso, né? Que bom. Hoje que bom que mudou, né? Que bom. E aí... Mas era uma processão difícil, assim. Aí tinha que capturar, depois tinha que organizar em todas as pastas, as cenas, por take, por diária. E aí depois começar uma narrativa, né? E decupar, acho que decupar, para quem edita, é a parte mais chata, né? Ou não? Fazer a decupagem do material. É a parte organizacional, porque se você não organiza, você não consegue saber o que tem, fazer você perde muita criativo coisa. Depois, que é uma coisa importante, né? Muita gente fala, não, mas é importante. E aí depois da parte de montar é a parte que você vai olhar para o material como um todo, aí que o editor fica... Eu nem assisto os vídeos que eu editei, porque eu sei de cor, as falas, sei tudo. E aí a gente fica na parte de, né, quer mudar. Sempre a gente quer mudar alguma coisa. Imagina, é que nunca tá perfeito, né? Nunca. Sempre dá para melhorar, né? Sempre. E aí no processo final ali do Criar e tal, como é que era a conversa nos lugares para trabalhar, sabe? Que eu lembro que na minha época tinha muito isso, né? Expectativa. Eu vou trabalhar em tal produtora, vou trabalhar em tal emissora. Com você rolava isso, com a turma que você teve, assim? Sempre teve essa conversa, mas a gente criava muita expectativa, porque a gente vivia e vivenciava uma coisa aqui que é diferente lá de fora, né? Aqui a gente tinha um acolhimento, um olhar mais carinhoso e tal, de entender, de levantar... Respeitar os processos, de aprendizagem. De valorizar as potencialidades. Lá fora, não. Lá fora é cada um por si, Deus por todos. Salva-se quem puder, quem for mais forte sobrevive. Então, não teve esse preparo. Eu achei que foi uma falha de proteger, igual uma mãe. Eu sou mãe, né? Então, mãe, seu filho tem quantos anos? 8 anos. Nossa. Então, como já mãe... Já está ensinando ele na área ou não? Já, ele sabe. Já sabe muita coisa. E aí, a gente, como mãe, a gente quer proteger nossos filhos. E eu vejo que o Criar fez isso. Ele protegeu muito, criou a gente muito numa bolha. E aí, quando a gente saiu para o mundo, a gente teve muita dificuldade. O mercado tem as suas diferenças. Eu acho que deveria trazer mais realidade, mais vivência, principalmente. Antes de jogar eles lá no olho do furacão, acho que devia ter mais vivência,
colocar mais as pessoas para ir. De repente tem um período ali de estagiar experiência mais, durante a aula mesmo, né? Durante legal o processo, estagiar, né? Levar, tipo, lá na U2, que é onde eu trabalho hoje, a gente precisa muito. E a gente bota o povo no olho do furacão mesmo, lá no set, lá, para ouvir grito, para ouvir, né? Ficar com o radinho lá com os assistentes, com os diretores e tal, para aprender a criar casca. Mas você saiu do Criar e já foi para o O2? Não. Você fala, cara, que trajetória, né? Quem dera, Fernando. Como que foi? Então, você saiu do Criar e aí você... Qual era a sua expectativa? Como foi esse processo de encontrar um lugar para trabalhar? O meu foi... Eu falei, onde será que eu vou, né? Eu queria muito ir para a TV, que eu falei, a TV era o sonho, né? A mãe falou, minha filha vai trabalhar na TV. É que sempre tem aquela coisa, né? Televisão. Sempre. Tem um certo brilho, assim, né? De falar televisão, né? Aí eu queria ir para a TV. Mas com a internet diminuiu um pouco hoje, né? Diminuiu. Mas eu também estava bem tranquila. Eu falei, onde for, eu vou tentar tirar o meu melhor, que eu sempre tive isso. E aí eu fui indicada para fazer um estágio numa produtora de esporte, lá na 9 de Julho. Produtora de esportes de esporte. Não de jogos eletrônicos. Não, era esporte mesmo, triatlon legal, e tudo mais. E aí eu fui, era uma produtora muito pequena, né? Praticamente era o dono, a sua esposa e um boliviano, que eram as pessoas da produtora. E era num estúdio lá que eles tinham lá. E aí foi eu e uma menina de câmera da minha turma. Nossa, eu imagino que completamente ansiosa, né? Então, a gente criou muita expectativa, né? Mas assim, aprendi muito, muito. Eu fiquei 6 meses lá, aprendi muito. Lá o que você fazia? Lá eu era a editora, né? A menina filmava. Você saiu para editar lá mesmo? Para editar. Só que assim, eu fazia corte ao vivo. Eu lembro que o dono dessa produtora, ele era muito para frente, assim. Ele era muito, sabe? Ele era um visionário. Que você diz meio progressista, assim? Politicamente falando? Da época, do contexto que a gente estava, que era muito ainda, a gente estava caminhando, ainda não tinha o YouTube. Mas ele era muito para frente. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 2010, eu acho. 2010. Que eu me formei no CRIAR em 2009. E aí ele era muito para frente, assim, muito visionário. Eu aprendi muito com ele. E aí ele fazia transmissão ao vivo. Naquela época, 2010? Ao vivo, naquela época. Nossa, porque hoje em dia, eu sinto isso, não sei se você sente isso assim, Jana, mas eu acho que transmissão ao vivo é uma das maiores demandas que tem mas nas por isso que eu te falei, né? ele era muito à frente, ele tinha uma visão bem visionária. E ele transmitia ao vivo pra onde? Você lembra? Era para algum... Era um site, ele criou um site, porque ele trabalhava com esporte. Então, ele fazia transmissão ao vivo de assuntos de golfe. Fiquei sabendo tudo sobre golfe, Tiger Woods, tudo. Que era algo que eu não era... sei nada de golfe. Não, era algo... O que significa isso aí que você falou? Você lembra? Tiger Woods é tipo um Neymar. Entendi. Só que do golfe. Tá. Aí... Não é nem uma jogada, nada. É um cara, entendi. Ele é um cara fodão do golfe. Caraca. E aí ele tinha um estúdio lá que ele passava um monte de cabo, era uma loucura, tinha várias máquinas que ele fazia. Era um site que ele criou que fazia a transmissão ao vivo era tipo um jornalzinho, sabe, do golfe. Nossa, em 2010, realmente visionária. Visionário. Ele foi grande exemplo. E a audiência, como é que era? Você lembra? Assim, então, ele tinha o nicho dele. Então, ele compartilhava com as pessoas interessadas nesse tema e divulgava o site dele. Através do site e tal. E aí tinha a hora programada certinho. A gente fazia 2 transmissões ao vivo na semana. Não. Só que assim, sempre dava pau. E ele fazia tudo sozinho. Mas sempre dava pau. Qual o nome desse cara? Não, agora eu não lembro. Não lembra dele? Não lembro, não lembro o nome. Mas ele vai lembrar. Mas eu lembro da produtora, o nome e tudo, mas eu não lembro. E ele resolvia tudo. Ele fazia as ligações dos cabos, tal. E eu ficava na mesa de corte. Tinha uma mesa de corte, ele montava todo o cenário, montava tudo. Você editava ao vivo, era isso? Ao vivo. Aí ele chamava o cara lá, o entrevistador, o cara lá... que era algum conhecido, alguém que estava disputando algum campeonato, alguma coisa assim. E ele fazia a entrevista e eu ficava na mesa de corte. Aí cortava câmera 1, câmera 2. E aí fazia a transmissão. Ele fazia tudo, ele só me explicou. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E eu fazia e ficava lá ouvindo a conversa deles e tal. Nossa. Então era muito legal.
E aí eles viajavam para a Patagônia. Você foi junto também? Não, eu não fui, porque quando eu cheguei, eles tinham acabado de voltar de viagem. Se eu tivesse entrado antes, eu teria ido também. Entendi. E aí eu fazia DVD, né, que na época ainda a gente usava o toast, né, para queimar os DVD. E aí eu montava todo o encarte lá, toda a parte do passeio que eles fizeram lá, da viagem para a Patagônia, né, dos triatlons que ele foi. E a equipe ele era grande a equipe? Não, era ele, a esposa e um boliviano que trabalhava com ele. E você que tinha Eu e a menina que filmava. Caramba. E aí eu lembro que eu fiz esse DVD da Patagônia e tal. E aí depois a gente foi, porque a gente ficou 6 meses só, então foi pouco período. E aí depois a gente foi para Santos para filmar o triatlon. Aí eu fui, eles alugaram um hotel pra gente, a gente ficou lá. Para filmar o quê, perdão? Triatlon. Que é corrida, bike e natação. Sim. São os 3 esportes que se juntam, né? E aí eu fui para ajudar a fazer as imagens de transição, porque a menina que era câmera, ela ficava na moto com ele, fazendo todo o percurso, e eu ficava junto com a equipe de imprensa, né? Que era um cubículo assim, e eu ficava para poder pegar as transições. E você viajou junto? Você foi para Santos também? Fui. Vocês ficavam, tipo, um final de semana? A gente era normalmente em fim de semana, ou algum feriado, que eles fecham lá as ruas de Santos para poder Nossa, imagina que foi um período muito gostoso, foi legal, né? Foi bem legal, foi de bastante experiência. E aí eu filmava as transições, né? O pessoal que ia na natação, eles tiravam a roupa, trocava de roupa e colocava para ir na bike, e depois ia para a corrida. Aí eu pegava a linha de chegada lá, de quem chegava primeiro. E aí você ficou quanto tempo nessa produtora? 6 meses só. 6 meses? 6 meses. Aí depois eles mudaram, sei lá para onde, aí não deu pra você dispensaram acompanhar. as 2, dispensaram as 2. E nessa época você já era mãe ou não? Não. Ainda não. Eu vim ser mãe só quando eu estava no CRIAR. Entendi. Eu voltei, né, para o CRIAR. Entendi. E aí depois eu saí de lá e aí eu não consegui mais nada na área. Tipo, saí mesmo da área, fui focar em outras coisas, fui estudar, fazer outras coisas mesmo. E aí em 2011, fiquei pouco tempo, né, porque era 2010, 2011, final de 2011, acho que foi setembro, outubro, não lembro. Aí o CRIAR entrou em contato comigo para fazer um processo seletivo para trabalhar no CRIAR. E você já estava em outras coisas, nem imaginava. Já estava em outras coisas. Mas aí me veio a proposta, eu mandei meu currículo e aí me ligaram para fazer uma entrevista. Aí foi quando eu vim, fiz a entrevista e passei. Aí eu trabalhei eles me registraram em 2012, no começo de 2012. E aí eu trabalhei de 2012 até 2015 aqui no CRIAR. E aí você fazia o quê nessa época? O que você edição, mas aí a gente edição fazia também. Projeto, porque eu fui contratada para poder fazer todo o conteúdo para as redes sociais. Então eles estavam fazendo um canal do YouTube, né, que aí o YouTube começou. E aí eles porque 2011 ali, 2012 era quando estava meio que em alta ali, né? Aí eles fizeram um canal do YouTube do CRIAR, fizeram um Facebook e tudo. Então eu fui contratada para produzir conteúdos para fora, para mostrar o CRIAR para fora das paredes, né? E aí eles contrataram a menina da minha turma, que era da Lila, né, de câmera, e eu fui contratada como edição. Aí aqui no CRIAR a gente cuidava, né, eu cuidava do site, tudo, junto com o pessoal da comunicação. E aí a gente produzia vários conteúdos. Rolou no CRIAR, a gente que criou. Ah, veio de vocês, que massa. Foi da gente, a gente que criou, Rolou no CRIAR. E aí a gente produzia toda semana um vídeo contando como que era o dia a dia do CRIAR e tudo mais. E aí eu postava no canal do YouTube. E isso foi até? Foi até 2015. 2015. Aí antes disso, eu também fiz um projetinho, porque eu queria contar as histórias, né? Eu sempre gostei de histórias. Então eu queria contar as histórias dos ex-alunos. Olha só! Você acha que a ideia veio de onde, querida? E aí eu criei um projeto que era o Cine... como que era o nome, Jesus? Me ajuda. Cine Criar? Não, coisa assim? era... Ai, caramba, gente, me ajuda aí. Agora esqueci. Deu branco. Que é o... eu mandei pra você, agora eu não lembro. É o Vidateca. Vidateca, não sei se vocês já viram aí no site do CRIAR, no YouTube. Se você pesquisar, tem uma parte que é o Vidateca, que é o projeto que eu criei para contar as histórias dos ex-alunos, né? E aí a gente contou várias histórias incríveis, assim,
do pessoal das primeiras turmas, do pessoal da minha Legal. turma, né? E aí teve 2 histórias que a gente contou, que foi uma, eu acho que o Lucas era da sua turma, Lucas Beckman. O Lucas... Turma 4, eu acho. Ele fez o Ele quê? fez Você produção, lembra? se eu não me engano. Produção? É. Não me recordo agora. Mas ele estava com um projeto na favela do Moinho, incrível, com as crianças. E aí a gente foi lá, fez um vídeo contando a história dele. E um outro foi do Michel, que foi da turma 7, se eu não me engano. Que ele trabalhava na Record. Aí a gente fez essas 2 histórias, fez mais, né? Mas essas 2 histórias, esses 2 vídeos foi para um festival, que era da Care Brasil. E aí a gente ganhou uma viagem com tudo pago para o Nordeste. Tudo pelo Criar, isso? Tudo por esses dois Os filmes. vídeos que foram feitos para Criar, entendi. Ele foi para o festival, os 2 ganharam o festival, os 2. E aí toda a equipe foi. Foi eles, né, os 2 protagonistas, a Dalila e eu fomos para o Nordeste. Ficamos uma semana, eu já estava grávida já. Ah, foi nesse período que você engravidou? Período. Eu estava de 7 meses de gravidez. Nossa, e aí eu fui. E aí você foi? Eu fui. O médico me atestou lá com 6. Falou que tudo bem e tal? Não, falou que era arriscado, mas ele me atestou com 6 meses, né? Você falou, não vou perder essa viagem. Para mim não perder a viagem, porque a partir dos 7 meses a companhia aérea já não deixa embarcar, que aí tem o risco de estourar a bolsa e tudo. Mas eu fui. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Aí a gente foi, conhecemos projetos de lá, apresentamos os nossos filmes lá. E foi incrível, assim. Foi incrível. Nossa, imagina. Uma viagem que eu quero voltar agora com meu filho grandão para ele conhecer. Porque ele foi na barriga, né? Tirei várias fotos incríveis. Foi bem incrível essa experiência. E como que você foi parar na O2? Na O2? Foi depois dessa experiência do Criar ou ainda teve mais alguma etapa? Não, ainda teve mais, Teve mais. Depois do Criar, então, aí você saiu, encerrou o projeto? Como foi? Depois do Criar, depois que eu tive o Baruch, né, meu filho, aí eu saí do Criar. Aí eu fiquei um tempo ainda... deixa eu lembrei que desses vídeos que a gente fez o Vidateca, foi através desses vídeos que o Luciano decidiu fazer o filme, né, do Na Quebrada. Foi através Foi através desses vídeos aí, que mandaram para ele, assistiu. Ele falou, vamos juntar todas as histórias num longa, para comemorar os 10 anos do Criar. Caramba! E aí, ele pegou muitas das histórias que a gente contou. Na verdade, foi 5 histórias, né? Que ele pegou. Uma da Dayana, que foi que a gente contou, e ela entrou no filme. O do Nelson também. Né? Na verdade, o do Nelson, ele estava preso, a gente não contou. Mas eles pegaram a história dele também para colocar. E aí fizeram um filme do Na Quebrada. Eu lembro que nesse filme tinha até a participação do filho do Mano Brown. Foi o filho e a filha dele, a Domênica. Sim, a Domênica, né? E aí ele foi bem legal, foi top. Nossa, não, imagino que para vocês foi tipo um orgulho, assim, né? Saber que um projeto que vocês fizeram inspirou fazer um longo e tal. Sim. E aí depois que eu saí do Criar, aí eu passei num processo pessoal complicado, né? Eu fiquei com depressão pós-parto e tal. Tinha acabado de me separar do pai do meu filho também. Então passei um processo bem dolorido. Foi bem nesse período da saída do Criar? Que foi bem nesse período. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Saí do Criar, me separei e fiquei com depressão pós-parto. Fiquei 2 anos bem difíceis da minha vida, assim, dolorido, imagino. Que eu não desejo para ninguém, mas hoje eu entendo que foi necessário. Para me tornar a pessoa que eu sou hoje, a mãe, a mulher que eu sou hoje, foi necessário. Então, eu passei períodos, assim, tenebrosos, né, na vida pessoal. Mas foi nesse período que eu comecei a dar oficina em ONG, né? Meu pai, ele sempre gostou de ONG. Nesse período que eu estava trabalhando no Criar, eu até fiz faculdade com meu pai na mesma sala. Tive o privilégio da gente fazer uma faculdade junto, serviço social. Serviço social, na mesma sala. A gente era colega de sala e foi incrível. Só que aí meu pai teve câncer, teve que parar, a gente parou também. Mas foi nesse período que eu estava desempregada que ele ficava me pressionando. Ele falava, Jana, vamos ajudar outras pessoas, né? Eu sei que você está num período difícil, mas tem pessoas que estão pior. Então vamos ajudar essas pessoas. E ele que começou a me puxar para ter esse olhar para fora da minha dor. Porque quando a gente está com dor, a gente só olha para o nosso, né? A gente só sabe sentir e olhar para isso. Mas quando eu comecei a enxergar para fora, ao meu redor, que outras mães também estavam passando situações até piores, com mais filhos,
Aí eu comecei a ter um olhar diferente. E aí meu pai, ele dava oficina de palhaço em várias ONGs lá, né, do meu bairro. Se eu chorar, depois vocês contam. Não, tudo bem, fica à vontade. Tá. E aí meu pai, ele dava oficina em várias ONGs, né? E ele que me chamou para essas ONGs, ele começou a me chamar para essas ONGs para que eu desse oficina de audiovisual, né? Meu pai, ele é muito parceiro, ele é muito querido, meu amigo. né? Ele fala que, além de pai, ele é meu amigo. E ele é meu melhor amigo mesmo. Ele foi que me incentivou, ele me viu num momento difícil e começou a abrir meus olhos para enxergar ao redor. E aí eu comecei a ir para as ONGs, né, ter a realidade de outras mães que estavam passando coisas até piores que a minha, e comecei a compartilhar, né, aquela dor com outras pessoas. E aí foi quando eu consegui essa bolsa da SPCine para estudar um curso de audiovisual lá. E foi através da SPCine que eu fui indicada para fazer estágio na O2, que é onde eu trabalho hoje. Foi através da SPCine? Foi. Nossa, você imaginava que... Nunca imaginava. De uma atividade numa ONG, né, com um propósito muito mais, nem profissional, imagina, né, mas um propósito de vida, você foi parar na O2. Eu estava dando aula na ONG, aí depois eu fui estudar na SPCine, fazer esse curso, e aí foi através desse curso que eles me indicaram para fazer estágio lá. E aí eu nunca imaginei, né, eu estava num momento outro da vida, meu filho era muito novinho, era bebezinho, e aí eu queria algo mais estável e tal. E aí, quando me indicaram para o O2, eu até fiquei resistente. Falei, gente, eu não quero ir, né? Já trabalhei em produtora pequena, falei, produtora grande deve ser, né, muito mais complicado. Mas eu fui, fiz a entrevista, eu até contei, esses dias teve o Dia da Mulher, né? A Andréa Barata, que é a sócia lá da O2, ela deu uma palestra, e aí eu lembrei da minha história de como eu entrei lá. E no dia da entrevista eu fui assim muito tranquila, né? Porque já tinham me prometido um outro trabalho. E aí eu fui e falei, vou lá para conhecer, né? Só para falar, eu sei onde que é o O2, vou conhecer. E aí quando eu cheguei lá, quem me entrevistou foi uma produtora, né? Uma mulher. E aí quando eu entrei na sala para fazer a entrevista, eu fui muito sincera, muito sincera. Eu falei, olha, eu estou 2 anos fora do mercado de trabalho. Eu sou mãe recente, sou mãe solo, né? Meu filho é recém-nascido e tal, e eu estou querendo voltar para o mercado de trabalho. Fui muito sincera. E aí eu acho que aquilo criou uma conexão, porque ela também era mãe solo, e ela se conectou, né, com a minha história. Você vê como é as coisas? Porque eu fico pensando, às vezes a gente fica muito criando fórmulas ou regrinhas de como a gente tem que chegar nos lugares, né? Mas o fato de você ter sido totalmente transparente foi no momento ideal, porque a pessoa que te entrevistou era mãe também, então ela conectou com a sua história. Conectou. E aí eu falei que eu tinha experiência com edição e tudo, mas eu queria recomeçar, independente da área. Você sabe... E eu fui para a produção executiva na época, né? Porque como eu estava desenvolvendo alguns projetos, né? Nessa época que eu estava com depressão, eu comecei a abrir o quintal da minha casa para fazer algumas oficinas, para, né? Com aquela coisa de sair da sua dor. Suprir o meu tempo ocioso, né? E aí a forma que eu achei que meu pai me ajudou era de ensinar o pouco que eu sabia para outras pessoas. Então a gente começou a criar uma associação ali. E aí, como eu estava nessa pegada de aprender como criar uma associação e tal, e aí eu fui para a produção executiva para aprender a captar recurso, para desenvolver os projetos que eu queria desenvolver. Você me fez lembrar uma história, Jana, que essa coisa de você abrir o coração mesmo. Quando eu entrei aqui no Criar, tinha entrevista também, você lembra? Por que você quer estudar e tal? Você sabe que quando perguntaram para mim o que eu queria, eu disse que eu não sabia. E eu acho que isso conectou, na época era o Olindo, né? Conectou o Olindo de alguma forma, assim. Eu acho que ele falou, eu vou ajudar a encaminhar ele e tal. Eu lembro que quando eu fui embora, eu fiquei pensando, eu falei, eu falei que eu não sabia. Como é que eu falo que eu não sei o que eu quero? Mas você foi sincero também. Fui muito sincero. Não sei, me veio, eu falei, por que você quer fazer o curso de audiovisual? Onde você acha que você quer chegar e tal? E eu lembro de falar, não sei. Eu, quero fazer, eu amo câmera, mas não sei, nessa área é muito importante a gente ser bem sincero mesmo. Porque a gente não nasceu pronto, né? A gente está no nosso processo de se conhecer, de descobrir, né, qual que é a nossa função, E o audiovisual para mim era muito distante, sabe? Não sei se para você era algo assim, mas para mim, assim,
Eu não lembro de crescer com pessoas ao redor falando de cinema, de filme, sabe? Eu fui no cinema depois, quando também, eu comecei a namorar, que meu namorado levou a primeira Não, vez. eu fui entender mais a realidade de filmes, diretores e tal, quando eu entrei no Criar. Sim. Que aí eu vi a galera comentando e tal, mas antes, pra mim, era algo muito distante, sabe? Muito, pra mim também. A gente que é da periferia, a realidade é diferente, né? E aí, vamos lá, aí você entrou, aí você fez a entrevista. Fiz a entrevista, O2 isso. e Aí tal. me entrevistaram com o diretor lá da pós, porque como eu tinha experiência, né, falei pra ela, ela me entrevistou, mas ela gostou de mim. Aí depois de 3 dias ela me ligou pra mim começar lá. Aí eu estagiei lá na executiva, aprendi o máximo que eu pude. Não era edição? Não, era produção executiva. Aí eu aprendi o máximo que eu pude. E aí, no final do meu estágio, eu fiz muita amizade, né? Que eu te falei, eu faço muita amizade, eu sou muito sincera nas amizades. E aí, uma amiga que eu fiz lá, ela me apresentou no setor de elenco, de casting, porque a O2 é a única produtora que tem um setor específico de elenco. E eu não conhecia. Aí ela me apresentou para a produtora de casting, e ela gostou muito de mim. Pegou meu contato e falou, você aceita fazer uns freelas aqui de vez em quando? Eu falei, super, né? Para quem está desempregado, a gente pega tudo. Nossa, é. E aí eu peguei e comecei a ir lá. Toda semana eu estava lá. Toda semana eu ia, 2, 3 vezes na semana, às vezes. Eu ia lá porque tinha testes, né? De produção, de elenco, para publicidade. Aí, como era um fluxo muito grande, eu toda semana estava lá. Aí, depois de uns 2 meses que eu estava indo direto, o rapaz que trabalhava lá, ele falou, Jana, eu vou sair, eu consegui um outro trampo e tal, e queria saber se você quer que eu te indique. Aí eu falei, muito. Eu falei, eu estou 2 anos desempregada e eu preciso de uma estabilidade. Aí eu falei, eu quero muito que você me indique. Aí ele me indicou e na época eu estava trabalhando pelo Criar de novo, que eu tinha saído do Criar, mas nunca saio, né? Eu saio e sempre volto. Você vai, mas você tá voltando. Sempre. E na época a gente estava... eu estava trabalhando pelo Criar, dando oficina no projeto Arrastão, que eu era mediadora de um projeto que eles tinham aqui, né, que eles queriam fazer o que eles fazem no Criar em outras ONGs. Então, eu estava como mediadora, né, desse projeto. E aí, eu estava dando oficina lá no projeto Arrastão. Aí, eu lembro que eu dei da parte da manhã até o meio-dia. E aí eles me ligaram para me fazer uma entrevista e eu fui no mesmo dia. Saí do projeto Arrastão e já fui direto para a entrevista na O2. Aí cheguei lá, fiz a entrevista, eu lembro que foi numa quarta-feira a entrevista. Na quinta-feira eu já comecei. Aí eu tive quinta e sexta para aprender tudo que o rapaz fazia, porque na segunda-feira eu já assumia a posição dele. E aí, nossa, sozinha. E a ansiedade, assim? Muita, né? Tava Mas eu falei, boa, vamos, eu não queria perder a oportunidade. E aí eu fui, anotei tudo e tal. E aí na segunda-feira eu já assumi tudo sozinha. Porque como eu já estava indo lá há muito tempo, eu já sabia os esquemas mais ou menos, só não sabia tudo que ele fazia. Mas ele me explicou, faz isso, faz aquilo, eles precisam disso, você precisa fazer isso. Fui anotando tudo. E aí, como o pessoal já me conhecia, eu já assumi. E aí tô lá há 5 anos. 5 anos já? 5 anos, tá lá. Nossa, o tempo voa, né? Parece que foi ontem que você falou que começou o quê? 2010, lá 2011, né? E aí me fala uma coisa, já nesse período que você entrou na O2, e você tá lá até hoje, né? Tô você lá. não saiu de lá. Tô lá. Seu filho cresceu, né? Ele ficou maiorzinho e tal. E como é que é essa relação sua com ele em relação ao audiovisual? Você falou que fala um pouco pra ele, né? Ele tem curiosidade, você conta, como é que... ele pergunta muita coisa, né? Ele tá numa fase que pergunta tudo, né? Às vezes nem o Google sabe responder as perguntas que ele pergunta. Mas eu conto, eu sempre tem um mural lá no meu quarto com várias fotos, aí tem fotos aqui do Criar, tem fotos de tudo. E aí ele sempre pergunta, eu já trouxe ele muitas vezes aqui no Criar, já. Lá na U2 eu levo sempre, porque meu chefe sempre chama ele para fazer algum teste, alguma coisa, ele sempre está lá. E para ele é diferente, né? É um mundo diferente, né? Ele, como toda criança, às vezes quando ele me vê na frente, assim, algum vídeo que eu gravo, ele fica todo. Mas ele sabe que o meu trabalho é por trás, né? E a gente que trabalha por trás tem um pouco de dificuldade de estar na frente. Mas é importante. Hoje eu entendo que a minha posição também é na frente das câmeras, não só atrás, porque eu entendo que a gente que trabalha por trás das câmeras, a gente tem muita história para contar. Sim. A gente tem muita coisa legal para contar, muita experiência de vida, e a gente precisa assumir essa posição da frente das câmeras também. Sim, você sabe que o projeto do Pode Criar, né, o podcast e tal, você é a primeira, hein? A primeiríssima. Tô estreando, né? hein? Que privilégio, obrigada. Eu que agradeço, nossa, obrigado, gente, por acreditar, né?
no projeto, compartilhar sua história, mas vem muito desse lugar que você falou, sabe? De humanizar essa coisa de quem está atrás das câmeras, né? Sim, porque precisa. tá cheio de histórias ali também, né? Muito. Das pessoas que tá ali, por exemplo, na câmera, que tá operando o áudio, que tá fazendo a edição, que tá na parte de produção. E às vezes a gente, dependendo do set, dependendo de como é ali, a gente sente que é muito quase só mecânico. Mecânico. Muito Essa é a melhor palavra que você usou, é mecânico. E aí a gente acaba olhando com o olhar meio pejorativo, né, para algumas funções também. Igual eu falei para você, eu sinto que a parte de áudio, hoje eu não tô tanto em set, né? Eu tô trabalhando mais agora num podcast também, estou mais interno e tal, mas eu espero que tenha mudado isso, porque eu sentia que o técnico de áudio é uma pessoa que sofre muito. Dentro do audiovisual, eu sinto que é uma das pessoas que mais sofre, assim, porque tá tudo preparado, montou a luz, montaram tudo e, estamos pelo áudio. Às vezes o áudio tá tendo interferência de frequência, tá tendo interferência, acabou a pilha, todas essas coisas que acontecem, sabe? Então, acho que essa coisa que você falou de humanizar e trazer é bem importante mesmo, né? Eu vejo assim, com o advento da tecnologia, muita coisa mudou, né? Porque antes, na nossa época, a gente já tá velho, né? Na nossa época era tudo muito setorizado. Você cuidava da câmera, você cuidava do áudio. E na faculdade era muito assim. Eu lembro, quando eu fiz a faculdade era muito assim. Que eu fiz também de produção audiovisual no Senac, né? Quando eu estava estudando aqui no CRIAR, eu trabalhando aqui no CRIAR. E aí era muito setorizado. Mas, hoje, todo mundo aprende tudo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com o celular, a gente tem que aprender muitas funções. Antes era não, você estudava isso, você fazia aquilo, era tudo muito separado. Hoje não, é tudo muito junto. Então, para gravar um vídeo, eu digo no meu setor hoje, que antes os testes, eu trabalho com publicidade, e lá os testes eram presenciais, todos. Então, tinha uma equipe que se deslocava, que usava os estúdios, que gravava, que filmava, que fazia a luz. Hoje, depois da pandemia, tudo mudou. Então, hoje, os atores eles tiveram que aprender a gravar. Então, eles gravam o próprio vídeo, eles fazem o próprio áudio, eles aprendem a editar. Então, hoje, eu acredito que eles aprendem um pouco de tudo e conseguem entender a importância de tudo. A importância de gravar uma posição boa, com uma iluminação boa, com áudio bom, né, para que as pessoas consigam entender aquela mensagem que ele quer mandar. E também aprenderam a editar, né? Hoje em dia eu edito tudo pelo celular. Nossa, tem a muitas maioria das coisas né? Porque os softwares hoje estão muito tecnológicos, né? Não que a gente fazia no Premiere, que a gente fazia no Final Cut, não desvalorizando, tá? Por favor, não vamos. Não, vai desmerecer a área. Mas assim, dependendo do que você quer, hoje em dia, como a gente faz podcast, faz vídeos para a internet, é muito mais fácil. Você está com o celular, você já grava, já faz, já edita, já põe um efeito. Mas para o cinema em si, hoje em dia ainda é muito assim, né? Eles ainda têm muito isso setorizado, mas eu acredito que pelo advento da tecnologia e da acessibilidade, eles conseguem entender que tudo é importante, né? Tudo é importante. A luz é muito importante, o áudio é muito importante, uma boa imagem é muito importante, porque depois da Vinci não resolve, mas né, tem coisas que não resolve, ali, não. Né? Então, a gente sabe que precisa, tudo é muito importante e tudo é um contexto, precisa cumprir todas as etapas, né? E, Jana, você, pensando aqui na sua trajetória, né, que você contou aqui um pouco pra gente, como que é se olhar para trás, assim, e onde você está hoje, assim? O que você diria, assim, para você mesmo, assim? Depois de toda essa trajetória que você contou, de passar no CRIAR, saiu, teve período no Fórum, né, que foi logo no início. Como que é, assim? Contando hoje minha história, é o que eu disse para um roteirista lá da O2, né, que eu tive a oportunidade de contar minha história e tudo, e contar alguns projetos que eu quero fazer. Eu contei para ele que eu olhava para minha história com muita dor e sofrimento, eu só conseguia ver dor na minha história. Mas depois, olhando com um olhar mais maduro e aprendendo com todas as coisas que aconteceu, eu consigo ver potencial. Eu falo, gente, eu tenho orgulho hoje de todos os processos que eu vivi, de todas as dores que eu vivi, porque elas foram importantes para a construção do que eu sou hoje, né? E do que eu quero ainda construir. Hoje eu já sei qual que é o meu propósito, hoje eu já sei o porquê que eu estou vindo para frente das câmeras falar, porque hoje tem pessoas que precisam do que eu carrego, né?
precisam ouvir aquilo que eu carrego. Então, hoje eu estou mais preparada, mais madura para entender que tudo aconteceu porque precisava acontecer e é isso que eu vou usar, né? As dores que eu passei, tudo que eu passei eu vou usar para poder alcançar outras pessoas, para que as pessoas olhem para a gente e falem, ela não chegou aí por acaso, né? Foi todo um processo, toda uma construção e que teve oportunidades, pessoas sensíveis no caminho que conseguiram entender aquilo que eu estava passando, conseguiram me dar oportunidades, então hoje eu valorizo muito e eu quero ser aquela pessoa que deu a oportunidade para outras pessoas, tanto que hoje eu trabalho na ONG com meu pai, que é um trabalho que é o que me motiva, mexe no meu coração, por eu ser fruto de projetos sociais, hoje eu quero ser a multiplicadora disso também. Então isso eu faço no meu bairro, com as crianças, com os adolescentes, com as famílias lá, é algo que mexe muito no meu coração e eu sei que é um potencial. Assim como me deram oportunidade lá atrás, hoje eu sou a pessoa que também faço de tudo que tiver no meu alcance para dar oportunidade para outros também. E acho que cada um vai trilhar o seu caminho da forma que escolheu, né? Mas como você falou, no começo que te perguntaram, você não sabia o que você queria. Sim. E hoje está aí, ó. Você verdade. Descobriu, estamos obrigado, aqui, sim. Né? Então, sim. Querendo ou não, como toda a história, como toda a história que a gente conta no cinema, tem a sua curva dramática clássica, né? Sim. Que o personagem começa de um jeito, vai acontecer várias coisas, mas no final sempre ele alcança o objetivo, o propósito. Então, eu vejo minha história hoje como uma história de cinema mesmo, que começou de um jeito, teve sua reviravolta e hoje está indo para o ápice, né? Que lindo, Gina, que lindo. Obrigado, viu? Obrigado demais por você ter aceitado vir aqui participar. Eu que agradeço, gente, que privilégio. Do Pode Criar. Fico muito feliz de ter sido você ter compartilhado da forma que você compartilhou a sua história. Obrigado mesmo. Antes de cortar, claro. eu quero também fazer um jabá, né, gente? Vai lá, é o momento, vai lá. De toda a minha trajetória, eu descobri que eu tenho um propósito, né? E meu propósito hoje é ajudar outras mães a enxergar a maternidade como uma missão, né? Que hoje a gente vive uma sociedade que a maternidade é muito largada, né? A gente vive numa sociedade que as mães, elas não têm voz, elas não têm fala, elas carregam um peso muito grande, né, de poder criar e ensinar um novo ser, né, que não é um robô, que é um serzinho que tem suas próprias vontades, mas que você vai direcionando. Então a gente vive numa sociedade hoje que a maternidade é muito largada, né? A gente leva a maternidade como um castigo, muitas vezes, né, como um peso. E aí eu entendi nesse processo todo que eu sou muito apaixonada, né? Sou muito coruja, meu apelido é Corujana. Eu sou muito coruja. Isso não contou, né? Isso daí não contou pra gente. Essa parte da maternidade foi algo muito importante para mim, né? Eu tenho muito orgulho de ser mãe, aprendo muito, amadureço muito. E entendo que a minha missão é essa, que outras mães enxerguem a maternidade como uma missão, que é uma missão difícil, né? Não estou romantizando, é algo muito complicado, mas assim, é prazeroso, né? A gente tem os nossos processos, tem nossos momentos de muito amor e muita raiva, muita coisa, mas a gente aprende muito com o filho, né? E a gente é muito referência para eles, né? Então, eles nos imitam muito, eles nos levam muito como uma segurança. Então, hoje eu estou criando um projeto que é Eu, Mãe e Agora, tem o Instagram lá. Que legal, segue aí, galera. A gente fala sobre os dia a dia da maternidade. Aqui na descrição também, isso, tá? A gente fala do dia a dia da maternidade, das suas dificuldades. E eu estou desenvolvendo também um projeto para poder contar essas histórias dessas mães. Assim como eu falei para o roteirista, a gente precisa que as mães sejam as protagonistas também, né? Elas precisam estar nesse lugar de protagonismo, porque a gente faz um papel muito importante, um papel muito difícil e um papel muito assim, forte, básico, porque a gente que constrói o caráter do nosso filho, a gente que constrói, né? Não adianta falar, a escola vai ensinar, porque a escola não ensina, não é o papel da escola, é o nosso papel como mãe e pai ensinar. Então, eu quero muito, meu desejo, né, do meu coração é que as mães elas tenham esse lugar de voz,
a gente já falou aqui que vai criar um podcast de mãe também. Quero ver, vai rolar. Você fez uma promessa, vai ter que cumprir. Mas que é isso, o meu projeto hoje, meu propósito é ajudar essas mães a enxergar a maternidade como um propósito mesmo e levar esse propósito de uma forma mais leve e objetiva, né? A gente não precisa carregar mais peso do que a gente carrega, mas se a gente puder falar, a gente puder compartilhar os pesos, a coisa flui melhor. Então é isso, gente, me segue. E vocês vão ver mais vezes aí. Maravilhosa. Obrigada. Vai ter que fazer o podcast, hein? Vai ter que fazer, vocês me ajudem, gente. Eu tô com isso aí, galera. Se inscreve aqui no canal. Obrigado por ter assistido. Obrigada, valeu. gente. Valeu. Tchau, tchau. Cortou? Boa, valeu, Dieguinho.